fazendo o terceiro vídeo. Hoje vai ser... Eu vou finalizar, eu não vou deixar isso aqui para amanhã. No final das contas, o espírito maligno saiu da vida dessa mulher, queridos. O espírito maligno saiu da vida dessa mulher. Ela foi liberta. Um processo de libertação aconteceu. Ela reconheceu, pediu ajuda, lutou, enfrentou as guerras, escutou um bando de abobrinha dos outros, quase acaba com tudo, mas ela perseverou. E ela venceu a guerra. Isso é um exemplo que a apostila aqui está me passando. Mas existe experiência aqui próxima. Só não conto porque eu não estou autorizado a contar. Eu precisava pedir autorização da família para me poder contar aqui para vocês. De pessoas que foram libertas. De opressões, legiões atrás de legiões tomando conta. Manifestando ao ponto de levitar e subir. E a vitória acontecer. No nome de Jesus, mas foi uma guerra de dias, de meses, de semana, batalha ia travada, mas a guerra aconteceu. A vitória aconteceu, mas houve um reconhecimento. Houve um reconhecimento, queridos. Você sabe, um dos pilares para você compreender que você precisa acordar para a vida é o esforço. A Bíblia diz sobre o esforço. Vai dizer para Josué, esforça-te, teimoso de mau ânimo. É o esforço, é perseverança. Você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. É esforço. Batalhar contra o mundo espiritual não é fácil. Porque ele atinge aqui, queridos. Ele te destrói aqui. Aqui ele te desfalece. Aqui ele acaba com você. Aqui ele vence toda hora. Mas existe um problema que vem de família que você precisa falar assim, chega. Tem gente aqui, homens específicos, que é atrelado à pornografia. Problema grave. Tem gente aqui que é atrelado, às drogas ainda, à bebidaça, cachaça, ao adultério, às mulheres. As mulheres, se abriu uma brechinha, já era. Tem gente que aqui é atrelado em fofoca, queridos. Que a avó era fofoqueira, a mãe era fofoqueira e gosta de fofocar. Isso é um demônio. Isso é uma ação maligna. Isso é uma ação maligna que está imperando. Tem gente aqui mesquinha. Tem gente aqui que não aceita, queridos. Que não reconhece que precisa mudar os seus hábitos financeiros, seus hábitos familiares. Quem está falando para você aqui não é uma pessoa perfeita não, queridos. Não. Luta. Hoje eu tenho um reconhecimento dos meus defeitos. E eu falo isso abertamente com a minha esposa. Os meus defeitos são grandes. Mas o primeiro passo eu dei reconhecer. O segundo, lutar contra eles. Lutar, queridos, contra eles. Todo dia um leão. Todo dia uma guerra. Todo dia uma batalha. A gente tem uma batalha, uma irmã nossa, amiga, família que eu amo. Que todo dia quando eu escuto, pastor, aconteceu de novo, eu fico triste. Meu Deus, mas o Senhor fala comigo, é parte do processo. Mas Senhor, esse processo tem anos, mas faz parte do processo. Vou relatar para você uma situação, queridos. Experiência minha, tá? Passei um período muito ruim na minha vida. Cometi um delito muito grande com a minha casa, com a minha família. Eu precisava avançar no meu chamado, mas aquela culpa e aquela consequência batia muito comigo. E eu comecei a orar e falar com Deus, Senhor, mas eu tinha uma coisa boa. Eu estava no erro, mas eu não estava desistindo de Deus. Não desistia, querido. Estava no erro, reconheci que estava no erro, mas eu não desisti. Eu falei, não vou abandonar. Eu tinha todos os meios para abandonar. Porque eu estava no erro, a consequência estava batendo.
E aí, um belo dia, minha mãe esteve na minha casa. Minha mãe me ligou: filho, estou indo até você. Assisti um vídeo aqui da Tânia Tereza e eu vou fazer algo contigo que o Senhor me orientou aqui. Eu falei: amém, mãe, vem porque eu preciso. Eu estava acabando de falar com Deus. Falando com Deus. E eu falei: Senhor, me dê força. Eu preciso confessar. Minha mãe chegou da minha casa. Ela: filho, abriu a Bíblia, Tiago capítulo 5. E começou a falar comigo: filho, confessa seus pecados. Eu sou ministra, sou missionária na casa do Senhor. Confessa seus pecados. Eu estou representando aqui o presbítero da casa do Senhor. A Bíblia diz que você deve confessar suas culpas para o presbítero. Eu falei: amém, mãe. Ajoelhei no chão, comecei a confessar com o Senhor tudo que eu fiz de errado. Tudo. Confessei o meu pecado. Que eu fiz, confessei. Tudo. Acabei de confessar, minha mãe botou a mão sobre minha cabeça, com óleo ungido, e falou: filho, a partir de hoje, teus pecados estão curados. Seus pecados estão perdoados. A sua alma é curada. A sua alma e o seu espírito é liberto a partir de agora. Receba o perdão. Quando minha mãe acabou de falar isso, eu caí sobre o chão. Eu chorava. Eu tentei levantar do chão, não conseguia. O chão me prendeu. Aquela força maligna que estava sobre mim, que era a culpa, ficou me prendendo no chão. E eu fiquei preso, chorando com o Senhor. Depois de muito tempo, de muita guerra, depois de muita batalha, o Senhor me libertou daquela situação. Passou um tempo, queridos. Passou um tempo. Minha pastora presidente falou assim: filho, quero te ordenar. Eu falei: pastor, eu acho que não estou pronto. Cometi os delitos. Filho, vamos orar. Até lá o Senhor vai fazer. Faltava 3 meses. Fui pedir a Deus confirmação. Eu e Deus, só eu e Deus. Ninguém sabia. Quietinho na minha. E a ordenação era para nível ministerial. Só eu e Deus sabia. Eu fui, tinha aquele erro que eu precisava confessar, já tinha confessado. Eu estava pagando meu preço, mas eu ainda me sentia culpado. Cheguei numa visita, queridos. Uma pastora estava lá. O nome dela é pastora Elzi. Você vai conhecer. Baixinha. Nunca vi aquela mulher. Eu sabia de nome. Eu via ela de vista, mas eu não tinha contato de intimidade com ela. E aí começamos a oração na casa da nossa pastora. A pastora estava precisando de oração, fomos orar. E ela foi para a cozinha. Eu lembro que ela saiu para a cozinha. Quando ela voltou, ela já voltou em línguas. Quando ela acabou de voltar em línguas, ela pegou minha mão. Homem, digo para ti, tu queria ouvir uma resposta minha. Te chamei até este lugar. Lembra até hoje da frase. Te chamei hoje até este lugar, homem, para falar contigo, e eu vou falar contigo e tu vai entender que eu sou Deus que estou falando contigo. Digo que eu perdoei os teus pecados, homens. Era isso que você queria ouvir? Perdoei os teus pecados. Sarei esta ferida. Digo para ti que este degrau eu autorizo você a subir. Só eu e Deus e a pastora Kátia sabia. Que é a minha pastora presidente. Eu não tinha intimidade com a mulher. Deus falou tudo que eu tinha acabado de falar com ele na minha casa. Para ter a confirmação. Para Deus me confirmar se realmente aquilo, não duvidando da minha pastora, mas se realmente eu estava apto. O Senhor
eu te chamei para uma grande obra. Tu vai cumprir aquilo que eu tenho determinado. Queridos, a maldição foi liberta. Desde lá, queridos, nunca mais, eu falei com o Senhor, a partir de hoje eu quebro essa maldição na minha casa, na minha família, e no meu filho não vai pegar ele na minha filha. Quebrei aquele dia, determinei, confessei os meus pecados, falei dos meus sentimentos e pedi ao Senhor para que ele viesse até mim conversar comigo. Tive uma atitude que mudou a minha história e mudou a história da minha casa. A consequência, queridos, vai acontecer. Não vai ser livre da consequência do teu pecado. Mas aquela maldição foi quebrada. Queridos, passou tempos. As coisas que aconteceram comigo vieram do mesmo molde para acontecer. Te repreendo, Satanás. O que eu não fazia, passei a fazer. O que eu fazia antigamente é bracinho, beijinho, conversas turvas, acabou. Me policiei, o Espírito me policiou. Comecei, não quero, acabou, etc. Não quero desse assunto, vamos embora. Hoje, liberto, queridos. Liberto disso. A maldição foi quebrada, queridos. A maldição foi quebrada. Eu quebrei, eu venci. O Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou a quebrar aquela maldição. Para a gente finalizar, lembre-se que você não está sozinho. Deus luta por você. E o melhor está vindo ao encontro da sua vida. Tenha paciência. Comprometimento com o que o Senhor está te guiando pelo Espírito. Lembre-se que é uma busca diária. Está cheio da inspiração do Senhor através do Espírito dele. Fará todas as diferenças. Com isto, você saberá como decidir pelo certo em todas as suas situações. Queridos, são 3 partes esse vídeo hoje, para que você compreenda que maldição hereditária, ela é real. Ele é um problema grave, de uma força bastante pesada, mas que você viu que quando você convida o Espírito Santo, ele se sente queimado, ele não quer estar nesse, ele quer ir embora. E que na autoridade do nome do Senhor, ele vai embora. Mas que primeiro precisa ter o reconhecimento, o enfraquecimento dele, a atenção para isso, e não deixar achar que é a esperança que vai cuidar, que é uma atitude sua de quebrar. Você determinar. Eu determino que eu vou quebrar essa maldição. É você determinar. E quando você fizer isso, queridos, fique em paz. As coisas vai fazer assim para você. Vai avançar a tal ponto. Mas basta você querer, tá bom? Deus abençoe sua vida. Amanhã, sexta-feira, vamos ir falar de laços enganadores. Tentam atrapalhar o caminho de Deus. Vamos falar sobre esse assunto. E vamos depois também falar sobre o império do mal. É real e perigoso. Vamos falar bastante sobre isso. E entrar depois nos pontos finais desse ensino de libertação. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Acredito que essa aula vai ser bem proveitosa. Você vai reconhecer alguns caminhos que você precisa fazer. Não é mágica, queridos, é perseverança, tá bom? Fé, foco e reconhecimento. Deus abençoe sua vida.